Você já calculou aqui com a gente o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme ou por um conjunto de cargas pontiformes, como por exemplo cargas distribuídas em uma linha reta, porém numa quantidade pequena, 2 ou 3 cargas, ou em vértices de triângulo ou em vértices de quadrado. Agora nós vamos falar de uma distribuição contínua de cargas, ou seja, uma quantidade muito grande de cargas distribuída. E como se calcula o campo elétrico numa situação como essa? Ou seja, nós vamos navegar a fundo no assunto campo elétrico. Você está no Physics in Box, eu sou o professor Carlos Mainardi, vem comigo, nós vamos destrinchar essa parada. Então, meu caro estudante ninja, o papo de hoje é distribuição contínua de cargas. Para ser mais preciso, o campo elétrico de um anel carregado. Isso aqui é assunto para quem é durango, para quem é macho. Não significa que as meninas não possam ver, porque eu sei que elas são guerreiras. Então vamos ver aqui o campo desse anel carregado. Bom, aquele anel carregado especificamente é melhor não, né? Ele é complicado, o cara ali é nervoso. Então vamos ver o campo elétrico de um anel mais simples. Um anel carregado, como que a gente determina então o campo elétrico num ponto P sobre o eixo chamado de eixo Z a uma certa distância do centro do anel. Então eu quero que você observe algumas coisas importantes. Olha só, nós temos aqui a distância desse ponto em específico até o ponto onde a gente quer saber o campo, do centro do anel a esse ponto a distância Z, e aqui nós temos o raio do anel. Tem algumas coisas importantíssimas que a gente precisa considerar nessa questão. Então, primeiramente, gente, esse anel ele está, no caso, carregado. E se nós imaginarmos esse anel homogêneo, ele tem uma distribuição de cargas ao longo de toda a sua superfície. E a gente deve imaginar que essas cargas elas se distribuem de forma totalmente regular. Aqui eu preciso introduzir um conceito que se chama densidade, no caso, linear de cargas. O que é a densidade linear de cargas? A densidade linear, que a gente chama de lambda, certo? É a razão da carga que está distribuída pelo anel, justamente pela linha que ela está distribuída. Mas um anel é um círculo. Então, nós sabemos que essa linha tem uma medida, e a medida do comprimento de um círculo, que seria essa linha de distribuição de cargas, é, no caso, o comprimento do círculo, que é dado por 2π vezes o seu raio. O problema é que a gente não pode sair calculando, levando em conta todas as cargas que estão distribuídas pelo círculo. Aqui nós temos que pegar um pedacinho, que é uma porção. Essa porção, em vez de chamar de carga Q, eu chamo de dQ. Nesse minúsculo pedacinho, que faz parte desse círculo, que eu chamo de ds. Agora observa o seguinte. Nesse caso, se eu não estou pegando o círculo todo, o meu lambda, ele é justamente o quê? dQ sobre ds. E mais adiante você vai ver que eu vou precisar desse resultado. Então eu já vou passar para cá, ó, dQ, que é a porção de carga só nesse pedacinho, é igual a densidade linear de cargas vezes ds. Agora, talvez você não tenha entendido bem esse negócio de densidade linear de cargas. Então, a questão é o seguinte, veja. Se a gente pega toda a carga que está distribuída, imaginando que essa distribuição seja regular, e a gente divide pelo comprimento, que nesse caso, sendo um círculo, é 2πr, a divisão, né, dessa carga por esse comprimento nos dá esse conceito, densidade linear, onde a gente pode imaginar que em qualquer ponto, não interessa qual do anel, a densidade linear é sempre igual. É a mesma coisa que a gente vê daquele conceito mais simples de densidade que a gente está acostumado, densidade de um metal,
que é, quando o metal é puro, essa densidade é constante, densidade da água, e assim por diante, tá? Então vamos lá. Agora vem comigo, nós vamos estudar essa parada aqui. Devido a essa distribuição de carga de Q, nós temos um campo elétrico aqui nesse ponto, que eu chamo de DEZ, porque está aplicado aqui no eixo Z. Mas, como esse vetorzinho é inclinado em relação ao eixo Z, é interessante a gente decompor. E nós vamos ter uma componente que está assim. Eu vou chamar de DEZ vezes... Olha só, tá vendo esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo θ, que é o mesmo ângulo θ que a gente vê aqui. Por quê? Porque são alternos internos. Então, o nosso vetorzinho aqui, DEZ, ele está adjacente ao ângulo, de forma que eu posso escrever que isso aqui é DEZ. Adjacente é cosseno, então cosseno de θ, certo? Ah, professor, não entendi. O negócio é o seguinte, vamos fazer um triângulo aqui rapidinho, onde o ângulo está aqui, θ, aqui está nosso DEZ. Vamos colocar que ele caiu na horizontal, então vou chamar de DEZH. E aqui está o DEZ. Então, pode ver que isso aqui é cateto adjacente, isso aqui é hipotenusa, por isso o cosseno. Tem uma componente que cai para cá, que seria a componente DEZ vertical. Mas, agora que vem a parte importante. Isso aqui é uma porção. Nós temos uma quantidade gigantesca de porções. Cada porção dá um vetor oblíquo. A soma dos vetores, não sei se você conseguiu imaginar, mas dá um cone. Cada vetorzinho que for aparecendo aqui vai formar um cone, onde todos os vetores decompostos aqui ó, na horizontal vão somar, e todos os vetores que vão, no caso, componentes de vetor que vão cair aqui na vertical, vão se anular. Então, essa componente aqui, ela não é levada em conta, somente essa. Agora, como que eu sei o campo elétrico total? Bom, o campo elétrico total vai ser o seguinte. Vamos lá, vamos passar para essa página aqui. Então, o campo elétrico total, ele é dado assim. DEZ cosseno θ, não se esqueça, é horizontal. O que é o campo elétrico total? O campo elétrico total é dado pela somatória de todos os campos produzidos por cada porção. E como isso aqui está ao longo do eixo Z, no eixo Z eu vou usar aqui o vetor unitário K para representar o eixo Z. Então, olha só a somatória de cada vetorzinho. Mas, se você não entende, né? Por que a somatória, professor? Porque aqui ó, tem uma porção, a distância é R, e essa porção de carga Q. E se eu imaginar cada porção aqui, a distância de cada porção a esse ponto sempre vai ser R, e sempre a mesma quantidade de carga Q. Então, por isso que eu teria que somar todas as porções. Só que essa somatória ela pode ser escrita como sendo E a integral de DEZ cosseno de θ K. E vamos desenvolver então aqui de forma a poder realizar essa integral. Então, E seria igual à integral DZ, lei de Coulomb, 1 sobre 4π epsilon 0 multiplicado pela quantidade de carga da porção dQ sobre a distância que é R elevado ao quadrado. Certo? E o cosseno de θ? O cosseno de θ, vamos voltar na tela anterior, observa aqui, ó, o que é cosseno. Então, cosseno de θ é cateto adjacente, Z, dividido pela hipotenusa R. Então, esse é o cosseno de θ. Aqui eu vejo que é Z sobre R.
Então, nós vamos substituir aqui e nós teremos vezes o cosseno de θ, que é z, sobre r minúsculo. E ainda vamos colocar o unitário k aqui. Observe que o e é igual à integral de 1 sobre 4π ε0 vezes, na tela anterior, eu mostrei que dq é lambda ds. Você vê aqui, ó. Então, eu vou substituir, voltando, lambda ds. Lembra que ds é uma porçãozinha do anel. R ao quadrado vezes r, r ao cubo, e ainda aqui vezes z, unitário k. Então, desse desenvolvimento, continua me acompanhando aí, e é igual. Para realizar a integral, começamos a observar. 4π ε0 é constante? Sim, é constante. Lambda é constante, z é constante, r ao cubo é constante, e ds não, porque é um pedacinho do círculo do anel. Então, tirando as constantes para fora, eu tenho 1 sobre 4π ε0, que multiplica lambda vezes z sobre r ao cubo, integral de ds. Nesse caso, o meu campo E é 1 sobre 4π ε0 vezes lambda vezes e sobre r ao cubo. E se ds é um pedacinho do anel que tem comprimento 2πr, a hora que eu integro, eu tenho 2πr, certo? E aqui vamos colocar a direção k. Então, observe que nós temos isso aqui. E vamos relembrar. Lambda 2πr. Lambda 2πr, o que é isso? Vem comigo, vamos voltar nessa tela. Observe que Q está dividido por 2πr. Se eu volto com esse 2πr multiplicando, significa, então, que lambda 2πr é Q. Logo, eu posso dizer que isso aqui é a carga Q. Desse modo, nós temos E, que é igual a 1 sobre 4π ε0, Q vezes Z sobre R ao cubo, K. Mas eu não quero deixar em função de R. Então, deixa eu mostrar para você o seguinte, olha só. Aqui nós temos o raio, é só lembrar daquela figura na tela anterior. Aqui nós temos R minúsculo, e aqui nós temos Z. E aqui o ângulo é reto. Pelo Teorema de Pitágoras, eu vou utilizar esse espacinho aqui embaixo. Observe que eu vou dizer assim, a hipotenusa, que é r ao quadrado, é igual a r ao quadrado mais z ao quadrado. Isolando r, r é igual a r ao quadrado mais z ao quadrado, elevado a meio. Beleza! Então, nós temos isso aqui. E agora vamos substituir, para não deixar em função desse r, certo? Então, E é igual a 1 sobre 4π ε0, que multiplica Z, sobre, no caso, r ao quadrado mais z ao quadrado elevado a meio. Não. E ainda, sim, elevado ainda ao cubo. De forma que nós chegamos a E, que é igual a 1 sobre 4π ε0, de que multiplica Z, sobre r ao quadrado mais e ao quadrado. E aqui eu tenho o produto. Meio multiplicado por 3 dá 3 sobre 2. E aqui, na direção K,
e aqui eu havia esquecido na direção K. Então, meu amigo estudante ninja, chegamos no valor do campo, mas não sai daí que eu quero te mostrar ainda uma coisa sobre esse campo elétrico. Então, o campo elétrico produzido por um anel carregado num ponto sobre a linha que passa pelo centro do anel, tá? É dado, então, por essa expressão. Agora, veja só. A questão seria, nós já calculamos, chegamos nessa expressão, mas o que acontece quando Z é muito maior, aqui, ó, muito maior que o raio R? Então, esse valor de Z é muito maior que R. Ou, em outras palavras, quando o anel está muito afastado do ponto que a gente quer determinar o campo. Então, olha só. Se Z é muito maior que R, significa que R, nesse caso, tende a zero, seria desprezível. Se esse termo tende a zero, então ele cai fora. Observe que, desse modo, eu passo a ter E igual 1 sobre 4π epsilon 0 de Q que multiplica Z. E aqui embaixo só sobrou Z. Então é Z ao quadrado elevado a 3 meios. Mas eu posso simplificar. Afinal de contas, eu tenho 2 vezes 3 sobre 2. Então, simplifico e fica ao cubo. Mas o que acontece nessa questão do cubo? Então, vou trocar de cor aqui para você ver. Eu tenho aqui Z ao cubo. Simplifico Z, esse aqui virá ao quadrado. E agora, escrevendo finalmente, observe que E, então, é igual a 1 sobre 4π epsilon 0, que Z ao quadrado K. E o que é isso? Isso é o seguinte, essa expressão que a gente chegou corresponde, então, à carga Q, produzindo a uma certa distância, né, dessa carga um campo elétrico E, dado pela expressão 1, 4π epsilon 0, Q sobre Z ao quadrado. Ou seja, se Z é muito maior que R, a gente conclui que o comportamento do anel passa a ser igual de uma carga pontiforme. Beleza? Então é isso aí, chegamos no final dessa aula. Se você gostou, dá um like para nós, ajuda o canal e compartilha. Garanto que seus colegas também estão precisando saber desenvolver isso aí. Tá? Aqui, professor Carlos Bernardes, canal Physics in Box, de coração para você. Muito legal ter podido contribuir, é engraçado essa palavra, né? E eu fico te esperando na nossa próxima aula. Até! Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicsinbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physics in Box e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.